Bom dia, meninos! Tudo bem? Vamos iniciar mais um PET 4 agora. É a semana 1. Vou explicar o conteúdo, vou explicar os exercícios, tá? Mas qualquer dúvida, lembre, procura no Conexão Escola ou no grupo do WhatsApp. Estou sempre à disposição. Quando tiver dúvida, me chama. Ó, teve alunos aí. Semana passada eu atendi 2 alunos, adorei os 2 alunos, a gente explicou a materinha direitinho, passou passo a passo, foi tranquilo. Depois vocês perguntam aos seus colegas para vocês verem, é bacana, então não fique com dúvida, para de copiar e vai atrás, porque são matérias que você vai precisar o ano que vem, se o ano que vem vocês estão no ensino médio, né? Então a coisa é diferente, vocês têm que se preparar, e para preparar vocês precisam aprender o conteúdo que a gente está passando, e para aprender depende de você, tá? Então vamos correr atrás. Bom, vamos lá. Semana 1, álgebra. Álgebra é a área da matemática que estuda números e letras, tá? Então nós vamos continuar trabalhando com números e letras. Meninos, continuando a equação. Função afim ou função polinomial do primeiro grau. Não, agora não é da equação do segundo grau, não, perdão. Função afim só do primeiro grau. Função afim, também chamada de função polinomial do primeiro grau, é uma função f, está para, f, portanto, r é o conjunto dos números reais, está para o conjunto dos números reais, definida por, agora, isso aqui você tem que saber, f de x, f de função, x é igual da equação, beleza, a sua equação fica ax mais b, a é um valor para qualquer valor dentro dos números conjuntos números reais, lembre desse R aqui, tá? Então, esse A é qualquer número dos conjuntos números reais. Quem são os números reais? Números positivos, números negativos, números fracionados positivos ou negativos, tá? Raiz, pode ter qualquer coisa, com qualquer número do conjunto dos números reais. Só que, para existir a função afim, o A tem que ser diferente de zero. Aqui, ó. Tá até escrito aqui. O A tem que ser diferente de zero, tá? Não pode ser menor do que zero? Pode. Pode ser maior, pode ser menor, só não pode ser zero, porque zero anula. E o B? O B pode ser zero, porque é um termo dependente. Ele não depende de ninguém. Então, ax mais b. A, qualquer valor dos conjuntos números reais, exceto o zero, e o b, qualquer valor dos conjuntos números reais. O valor da variável real y é igual a f de x. Agora nós vamos ter, a gente chama de par ordenado. Provavelmente vai falar aqui para frente. O x é o valor ali da equação, ax mais b, e o y é o resultado disso. O valor de y é o resultado da equação. Então, vamos lá. O valor da variável y é igual a f de x, dependendo do valor da variável real de x. Então, se x vale 1, a equação tem um resultado. Se x vale 2 e assim por diante. É assim que a gente vai aprender. O valor de x e y forma o par ordenado. Aqui está bem na minha cara, eu não li antes. Então, par ordenado. Perdão. Par ordenado x e y, valor de x e valor de y, que representam pontos no plano cartesiano. Plano cartesiano, vocês já fizeram. O que é o plano cartesiano? Reta x horizontal, y vertical. O conjunto formado por todos os pontos x e y constitui o gráfico da função f, que neste caso é uma reta não paralela aos eixos coordenados. Ok. Não paralela quando estão nunca se encontram, então não vai acontecer isso. Quando o b for igual a zero, lembra, o b pode ser igual a zero, só o a que não pode ser. A função f, definida por f de x, vai ficar igual a x. Tranquilo? Vai ficar isso aqui. Como com a real e não pertencendo a zero, não pode ser zero. É chamado de função linear. Por que linear? Porque ele vai ser uma reta só. Seu gráfico
E seu gráfico é uma reta não paralela aos eixos coordenados que passa pelo ponto 0, 0. 0, 0. O que é ponto 0, 0? Ó, esse ponto 0, 0 lá no plano cartesiano é x, 0, y, 0. É bem no ponto que cruza as duas retas, tá? Então, pensando aqui numa reta, esse ponto que cruza aqui as duas retas. Dizemos que uma função f é estritamente crescente, crescente e decrescente. Tem que saber o que é função decrescente e função crescente. Vamos lá. Função crescente é quando x1 e x2 são elementos de seu domínio e x1 é menor do que 2. Então, fx1 é menor que fx2. Como assim? Se você sair jogando valores para x, eu joguei o valor de x 1 e o valor de x 2, o valor de y, o valor do resultado da sua equação tem que ser menor do que o resultado da função 2. Vocês vão entender isso aí no exemplo. Dizemos que uma função f é estritamente decrescente é quando é o oposto. Quando, se o x1, resultado do x1, resultado da sua equação, o seu y, a sua função for maior do que quando você colocar x no valor de 2. Se o seu a for maior do que 0, 2, 3, 1/3, 7 décimos, não interessa. Se o seu a for maior do que 0, a sua função polinomial do primeiro grau é estritamente crescente. Ou seja, se a variável x aumenta, então a variável y também vai aumentar. Então, por que você falou o negócio de... Isso aqui é a explicação, né? Você tem que entender que ele vai crescendo porque o 1 é menor do que o 2 é menor do que o 3, entenderam? O resultado. Mas, se eu bater o olho na equação, na minha função, e ver que a função ax mais b, se o a for maior do que 0, pronto, a função é crescente. É isso aí. Se a for menor do que 0, menos 2, menos 5, menos 5. O que eu tô falando isso? Vou dar um exemplo. F de x, 5, menos 5x mais 3. Menos 5x mais 3. Menos 5x fala que a sua função é decrescente. Simples assim. Então, quer dizer que a variável vai diminuindo. Quer dizer que o f1, se eu colocar x1, menos 5 vezes 1 mais 3, vai ser menor do que menos 5 vezes 2, que se eu colocar o valor de x2, mais 3 vai ser maior. Observando que quando a for igual a 0, a função deixa de existir. Então, a função fica f de x igual a b, é chamada de função constante. E seu gráfico é uma reta paralela. Ela deixa de ser uma função afim e passa a ser uma função constante, uma reta paralela ao eixo das abscissas. Palavra diferente para vocês. Eixo das abscissas é o eixo x, tá? Abscissas e ordenadas. A abscissa ordenada. Beleza. Vamos à primeira questão. Em várias situações da vida real, pode-se aplicar a função afim e a função pronominal. Por exemplo, se a temperatura pode ser indicada em duas escalas, graus Celsius, e o sistema internacional de medida utilizado pela maioria dos países, inclusive pelo Brasil, é o Fahrenheit, utilizado apenas por 3 países, sendo um deles os Estados Unidos. Para converter a temperatura X expressa em graus Celsius para a temperatura em Fahrenheit, então vamos lá. Vou ficar lendo não. Olha só, o que você vai fazer? Agora é com você. Complete a tabela abaixo, determinando o valor de y é a mesma coisa que fx, que eu já havia falado, e os respectivos pontos da coordenada x e y no gráfico da função f. Então, presta atenção. Qual que é a função? Cadê a função? Aqui a função. Viu a função? F de x é igual a 1,8 mais 32. Aí ele coloca aqui para você, ó. A função
Ele coloca y só para repetir para você, mas não precisava, porque eu já expliquei que y é igual a f de x. F de x é igual a 1,8x mais 32. Então, você vem cá. Ó, olha no exemplo que ele fez. Se o valor de x vale menos 5, se o valor de x vale menos 5, quer dizer que o x no meu par ordenado é menos 5. Simples assim. Agora, para achar o y no meu par ordenado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar lá na função, no lugar de x eu vou colocar menos 5. Olha lá o que ele fez. 1,8 vezes o meu x, que é menos 5 agora, mais 32. Então, quer dizer que aqui em cima o valor de x é menos 10, então no lugar do menos 5 aqui eu vou colocar menos 10. Aqui é 0, 0. Aqui é 5 positivo, 5. Aqui é 10 positivo, aqui 10 positivo. Deu para entender? A fórmula é uma mesma. 1,8 vezes 1,8 mais 32 mais 32. Repete. A única coisa que vai mudar é o valor de x, porque cada linha aqui, o x vale tem um valor. Para chegar no valor y. Quando eu joguei menos 5, eu achei 23. Então, seu y, 23. Para achar aqui que o valor de 10 é o x, o valor de y ficou 50. Formei o par ordenado 10,50. Mesma coisa vai fazer no menos 10, no 0 e no 5. Tranquilíssimo. Agora, isso aqui vai estar lá no seu formulário para você preencher. Agora, essa B aqui não vai estar no formulário. Não, a questão vai estar lá no formulário e vai estar lá colocado para vocês. Façam no caderno, tire foto e postem no Classroom. Postem no Classroom. Se não der para postar no Classroom, igual teve gente que não conseguiu postar, manda para mim no WhatsApp que eu anexo junto depois. Beleza? Então, no plano cartesiano abaixo, marque os pontos de coordenadas x e y encontrados e traça a reta que representa graficamente a função f. Olha só. Aqui, ele colocou para você as temperaturas negativas e positivas, e aqui as positivas. Por que não tem aqui para baixo negativo? Porque você não vai encontrar negativo, tá bom? O seu gráfico vai ficar por aqui mesmo. Então, vamos lá. Ó, os valores de x, onde que estão os valores de x? Tá nessa reta aqui, ó. Essa aqui é os valores de x, tá? Graus Celsius, beleza. O valor de y, onde que tá falando que é graus Celsius x? Aqui, ó. Graus Celsius. Não. 50 Fahrenheit. Então, olha. 10 graus, 50 Fahrenheit. Então, ó. 10 tá aqui. 10 igual a 50. Então, de cara, como é que eu vou fazer essa aqui, ó? Olha aqui, 10,50. Como é que eu vou marcar esse ponto 10,50? 10x, 50y. 10. Deixa eu pôr isso aqui, ó. 10. Você vem cá e vai subindo. Você vai subindo, subindo, até chegar aqui no 50. Esse aqui. Pronto. Esse é o ponto. 10,50. Aí você vai cá e escreve assim, ó. A parênteses 10,50. É porque eu não posso escrever aqui que não tem jeito. Vou fazer esse ponto aqui agora, ó. X menos 10. Não. X menos 5, Y 23. Então vamos lá. Menos 5, 23. Menos 5 tá aqui. E o 23 tá mais ou menos aqui. Então, onde está seu ponto? Opa, fiz grande. Fiz enorme, né? Faz esse grande não, faz menorzinho, tá? Tá aqui o seu ponto. Que ponto é esse? Menos 5x, y 23. Esse ponto aqui.
Aí você escreve aqui do lado, tá? Então sua reta mais ou menos ela vai estar por aqui, ó. Só que você tem que encontrar mais 3 pontos. Esse ponto, esse ponto e esse ponto. Criou os 5 pontos, aí você traça a reta. Beleza? Então, bem. C. Analise o gráfico da função que você construiu no item anterior e responda as questões a seguir. Quando a temperatura expressa em graus Celsius aumenta, a temperatura correspondente expressada em graus Fahrenheit aumenta ou diminui? A função f é estritamente crescente ou decrescente? Responda lá no seu formulário. Qualquer dúvida, estou no Conexão Escola ou no grupo do WhatsApp, beleza? Espero que eu tenha ajudado. Olha, nas dicas que eu pedi no formulário lá do encerramento, me falaram sobre o áudio. Galera, eu tô fazendo de tudo para que esse áudio fique legal, mas tá difícil. Eu já troquei a placa-mãe, já comprei o webcam, já troquei isso aqui, ó, 3 vezes para ver se me ajuda. Tá difícil. Eu acho que o problema tá aqui entre o computador e a cadeira, que eu não tô dando conta, mas uma hora vai dar certo, tá? Então, beijos, qualquer coisa me procura. Não deixam de tirar dúvidas. Se vocês deixar de procurar tirar dúvidas, é ruim para vocês. Tchau.